Fala pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e se você já ouviu falar sobre NAS, RAID e que tipo de RAID usar no seu servidor, se você não sabe nada disso ou se você sabe um pouco, ou se você sabe bem e quer ouvir meu projeto e ver o que eu estou fazendo aqui, fica aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre NAS com vocês, vou explicar os conceitos de RAID, os mais importantes, os mais usados. Eu vou falar sobre o projeto que eu estou fazendo. Se vocês perceberem aqui a minha direita, vocês vão ver um pequeno servidor, é um HP, ele é um geração 7, é um servidor pensado para pequenas e médias empresas e muita gente usa ele para fazer um NAS na sua estrutura. Então é isso, vamos para o vídeo? Bom, então aqui a gente já está na nossa apresentação, nossa primeira parte teórica, tá? E o que é que acontece? O que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar sempre aquele conceito open source aqui no canal. Então, eu vou usar um TrueNAS, que na verdade o TrueNAS, deixa eu voltar aqui para mim. Na verdade, o TrueNAS, ele nada mais é do que a evolução natural do FreeNAS. O que é que acontece? A empresa mantenedora do FreeNAS, ela também tinha um sistema chamado TrueNAS, que era para uso corporativo. Por quê? Porque ela também vendia hardware. Então, ela tinha o hardware e o software para fins corporativos, e ela tinha o sistema para fins de comunidade. O que é que acontece? E aí, se você é desenvolvedor, conhece algum desenvolvedor, você pode até questionar para essa pessoa que ele vai dizer que você manter dois sistemas bastante similares, com features diferentes, fica um pouco complexo ao longo do tempo. E o que é que ela decidiu fazer? Eu vou juntar as duas coisas e quando o sistema for instalado no meu hardware homologado, no que eu vendo, o sistema vai ser reconhecido como TrueNAS Enterprise. E quando o sistema for instalado num hardware não homologado, que é esse caso aqui, o sistema vai se transformar no TrueNAS Core. Então, basicamente é o mesmo sistema agora, com o mesmo código, para poder eles seguirem de forma mais organizada. Vamos voltar lá. Então, a gente vai usar aqui o TrueNAS nesse projeto aqui. Bom, numa definição bem simplificada, eu gosto de trazer essa questão de definição simplificada. Uma tradução livre é um armazenamento conectado à rede. Então, NAS nada mais é do que um servidor preparado para receber uma grande massa de armazenamento, e aí essa massa de armazenamento vai ser compartilhada entre a rede. E quais os motivos para o uso desse NAS? Como eu falei, você pode usar como centralização de backup, onde você tem, imagine que você tem aí 10 servidores e esses servidores, você não tem uma política centralizada de backup, você tem um script de backup para cada servidor, onde ele vai enviar os arquivos backupeados para esse ponto único. Pode parecer estranho, mas na verdade muita gente usa assim, por não ter um sistema robusto ou não conhecer um sistema. Então, o que é que o pessoal faz? Pequenos scripts, né, segmentados, onde em determinadas horas do dia ele vai enviar aquele conjunto de informações para se manter seguro em outro local, seja no NAS ou seja em outro local. Bom, ele também é usado para centralizar informações compartilhadas via rede. E aí, um exemplo prático é você ter o NAS como uma pasta num ponto de montagem no Samba para entregar a seus usuários. Outro exemplo é um ponto de mapeamento no seu hypervisor. E aí, lê-se Proxmox, Zenserver, XI, qualquer um que seja, tá? Aqui, basicamente, é um item bastante interessante porque você pode, inclusive, fazer um ponto de montagem no seu Proxmox para que seus arquivos de máquina virtual, seus discos, eles estejam armazenados no NAS, e enquanto a máquina roda no Proxmox. Isso é bastante interessante, você precisa se ater a alguns cuidados. A única coisa que eu devo dizer agora para vocês, nesse momento, já que não é o foco, tenha atenção com relação à largura de banda de rede, tá? Não adianta colocar seu servidor apontando para uma NAS com 1 gigabit, porque você vai ter gargalo. Então, geralmente o pessoal prepara uma rede 10 gigabit para poder fazer dessa forma, tá? Então, você precisa analisar bem o seu fluxo de trabalho, a sua demanda, a sua carga de processamento via rede, para poder saber se vai se adequar ou não. Então, esse aqui é o nosso servidor, bastante bonito, né? Para falar mais especificamente dele, ele tem um processador AMD, tá? É um 2.2, ele não é muito robusto, mas ele não precisa ser muito robusto porque ele se propõe a fazer. Ele está com 4 GB de RAM,
do tipo SCC, tá? Ele também aceita memória normal. E essa placa-mãe, ela suporta tanto o RAID 0 quanto o RAID 1, porque ela tem uma controladora direto na placa-mãe, tá? É um board direto na placa-mãe. E o seu armazenamento ele permite aí 4 BAEs de disco por default, tá? E por que eu digo por default? Vocês perceberam ali, ele tem 4 BAEs de fato para disco. Porém, no leitor de DVD que não está disponível, eu tenho espaço para colocar até 3 discos. É claro que eu não tenho na placa SATA disponível para receber essa quantidade de disco. Mas, como eu vou adquirir uma placa RAID externa, eu vou conseguir colocar mais discos nesse carinha aqui, e é o que eu quero falar nesse próximo tópico aqui, tá? Então, um momentinho. Deixa eu vir aqui. Bom, tem uma coisa bastante interessante aqui para a gente tirar já de lição aqui, que é com relação ao sistema operacional. A gente muitas vezes se preocupa em apenas instalar o sistema operacional e fazer a demanda fim, que é manter o sistema de armazenamento, manter o virtualizador, manter o Samba, enfim. Existem algumas boas práticas que vocês devem seguir. Na verdade, vocês não são obrigados a seguir. Boas práticas, ela trata justamente disso. Boas práticas que várias pessoas fazem indicam como melhor escalonável, onde você pode mitigar melhor aquelas falhas. Uma delas é você não ter o seu SEO em apenas um disco, ou se você tiver, você tem uma política de backup bastante forte. Mas a partir do momento que esse servidor permite esse tipo de configuração, nada mais justo que, além de eu particionar o meu SEO, separando ali o /boot, o /var, o /home, às vezes, dependendo da sua demanda, eu posso fazer um vídeo falando sobre só isso, a importância de fazer esse particionamento e para que serve cada particionamento. Já que permite, coloca ali 2 HDs fazendo um RAID 1, onde você tem um espelhamento dos seus dados, onde se você tem algum problema no seu disco, você não fique na mão. Então, vamos voltar lá. Bom, e aí nós temos uma pequena observação sobre RAID que a gente deve fazer, porque vocês devem conhecer o RAID via hardware, né? Que é esse que a gente pretende fazer, é esse que eu estou adquirindo para fazer, mas também nós temos o RAID via software. O que é que acontece quando você faz o RAID via software? Eu queria deixar 2 considerações aqui para vocês. A primeira é que o RAID via software você tem um alto consumo de CPU e de memória. Tá? Então você precisa fazer essa análise se seu servidor ele tem essa capacidade de processamento e de armazenamento para manter esse serviço operacional. A segunda observação que eu queria fazer é com relação ao software com relação ao RAID estar dependente do SEO. Então, se você tiver qualquer problema no seu SEO, existe um risco de você quebrar aí as suas configurações. É claro que você... Deixa eu voltar aqui. É claro que você pode fazer algumas coisas para mitigar esse risco, tá? O próprio TrueNAS, lá na parte de você fazer um pull dos seus discos, ele tem um parâmetrozinho de você restaurar aquela configuração. Então, tenha backup das coisas. Percebam que tudo remete a backup. Tudo remete a backup. Mas você pode sim fazer o RAID via software e manter suas configurações bem salvas ali, uma vez que você não tem condições de fazer ele via hardware ou que você avaliou seu ambiente e acha que na sua realidade o RAID via software ele é mais indicado para você. Não existe aqui um certo e errado nisso daqui. Existe o que é aplicável à sua realidade e o que não é. Mas entenda que você precisa saber os riscos e precisa saber solucionar, seja software ou seja RAID. A bomba está com você. Então, assim, se parar, tranca a porta da sua sala e saiba como resolver ou saiba como encontrar a solução de um ou de outro, tá? Vamos voltar lá. Bom, e aí nós temos algumas coisas para falar sobre RAID, tá? Vou falar rapidamente sobre 3 itens aqui. O primeiro é o RAID 0. Eu peguei um site a definição e um exemplo, eu vou deixar aqui na descrição de onde que eu retirei isso para que vocês consigam analisar a fonte, tá? Mas basicamente, se quiser pausar o vídeo, aliás, só uma coisinha. Não sei se você já verificou se você é inscrito aqui, né? E se você já curtiu esse vídeo. Curtiu o vídeo, eu vou deixar para o final, tá? Porque eu entendo que pedir isso no começo é igual o político que diz que vai fazer, enfim. Mas
considere se inscrever se você não é inscrito, para que a gente consiga continuar com esse projeto, tá? Então, vamos voltar lá. Bom, o RAID 0, o que é que acontece com o RAID 0? Deixa eu olhar para essa câmera aqui que é um pouco complicado para mim, né? O RAID 0, ele vai, na verdade, somar os espaços de armazenamento dos seus discos. Então, você tem 2 discos e você configura eles em RAID 0, você vai ter aí 2 discos somados. Então, imagine que você tem 2 teras de disco em 2 quantidades. No total, você tem 4 teras. O que acontece aqui é que se você tiver problema em um disco, o seu ambiente para. Então, assim, o RAID 0 é bom para uma coisa, mas ele oferece um risco do outro lado. Então, você precisa saber se o RAID 0 ele vai lhe atender. Pensando nisso, existe o RAID 1. O que é que o RAID 1 faz? Ele vai espelhar. Simplesmente ele vai espelhar. Então, se eu tenho 2 discos de 2 teras, no total eu tenho apenas 2 teras disponível. Por quê? Porque ele vai copiar os arquivos para um HD e vai replicar para o outro. E aqui eu tenho uma observação para fazer. Quando você trabalha com espelhamento em RAID 1, você tem aí, a depender do seu ambiente, a depender da sua placa, do seu servidor, enfim, você tem aí uma perda de performance um pouco na velocidade de escrita. É natural. Por quê? Porque você está escrevendo em um HD e também está escrevendo no outro ali. Porém, com relação à leitura, você tem uma velocidade acima da média. Por quê? Ele está lendo de 2 lugares. Então, assim, a depender do seu ambiente, do seu servidor, como eu falei, essa perda de performance ela pode não ser perceptível, ela pode não lhe causar muito problema, tá? Na maioria das vezes, se um servidor foi bem pensado, está bem dimensionado, não faz tanta diferença aí o fato de ter esse espelhamento não, tá? Mas depende do seu ambiente. Vou voltar lá. E aí tem uma terceira opção, que é o que eu pretendo usar aqui, na verdade, que é o RAID 5. O que é que acontece com o RAID 5? Se vocês verem o exemplo aí, vocês podem até pausar esse vídeo, inclusive, novamente, gente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Acho que já dá para curtir o vídeo, né? Eu percebo que muita gente assiste e não curte, mas me ajude aí para a gente continuar. Com relação ao RAID 5, voltando aqui, tá? O RAID 5 ele vai lhe permitir aí você ter uma margem de segurança caso você tenha problema com seu ambiente. Então, imagine que você tem aí 4 discos de 2 teras. O consumo total, o espaço total disponível que você vai ter aí, na verdade, não é 8 teras. Seria se fosse ali no RAID 0. O que é que acontece? Na verdade, você vai ter aí 6 teras disponível e vai ter uma margem de segurança de um disco. Então, com 4 discos configurados em RAID 5, você tem 75% do espaço total e você tem um disco de spare, é um disco de margem de segurança, onde se esse disco queimar, seu ambiente continua operacional e você vai lá, troca esse disco e segue a vida. Esse ambiente, particularmente, eu acho muito interessante a partir daí. Por quê? Porque ele dá uma margem para trabalhar. Existe também outro RAID que está lá na imagem, deixa eu voltar lá, que é o RAID 6. O que é que acontece com o RAID 6? É a mesma coisa do RAID 5, com a diferença, então não é a mesma coisa, né, Caio? É muito similar ao RAID 5, porém ele dá 2 discos de segurança, de spare aí, para que você mantenha seu ambiente funcionando. Tá? Então, assim, não é muito interessante você pegar seu ambiente e jogar no RAID 0, ou pegar seu ambiente e não particionar ele como deve ser, para você ter uma agilidade na hora de restaurar ou de reparar, porque às vezes você não precisa restaurar um sistema, você pode apenas restaurar aquela configuração que quebrou ou que danificou por alguma forma, ou o estagiário mexeu, ou até você mesmo mexeu, se enrolou ali no terminal, nas cores do terminal, né? Inclusive, gente, muda a cor do terminal, tá? Só uma dica que eu dou. Eu tive muito problema no passado, quando estava começando a trabalhar com Linux, por conta de essa questão de confundir aonde que eu estava naquele momento, tá? A gente pode falar melhor sobre isso em outros momentos. E aí nós chegamos na parte do TrueNAS. O TrueNAS é um sistema, como eu falei lá no começo do vídeo, onde você consegue fazer um NAS para poder trabalhar ele no seu ambiente. E para fins domésticos, por exemplo, você pode usar, vou dar um pequeno exemplo. Eu conheço um casal, tem um casal amigo nosso, eles são fotógrafos e eles mexem com uma massa de dados muito grande, tanto de fotos quanto de vídeos,
E aí, após eles entregarem os projetos, eles precisam reter esse projeto durante um tempo, caso o cliente tenha algum problema, existe toda essa mecânica de entregar novamente os arquivos e até usar como portfólio. Então, esse tipo de servidor aqui se adequa muito bem para eles. O conceito de NAS doméstico. Existem sistemas que fazem isso, existem empresas que vendem já o hardware com software, com HD todo prontinho. Existem empresas que ela terceiriza isso aqui e faz basicamente isso aqui para vocês. Então, assim, para uso doméstico, você também é muito indicado, porque você não mantém os seus arquivos nos computadores, você mantém aqui e você consegue fazer uma política de segurança de acesso muito melhor. Então, voltando aqui. O quanto está custando esse projeto aqui, tá? Eu vou tentar colocar aqui na tela para que vocês percebam de forma mais clara quanto está custando esse projeto. O servidor em si, eu comprei ele por R$1.000 de um amigo, inclusive foi um aluno meu de um curso que eu dei há um tempo atrás aqui no Recife. E provavelmente é um inscrito, espero que sim, viu? Vou até pesquisar se você é inscrito. Bom, e aí eu comprei pelo valor de R$1.000, tá? Se vocês pesquisarem ele no Mercado Livre agora, vocês vão ver entre R$1.000 e R$1.400 esse servidor. Eu comprei também 8 GB de memória, então me custou R$250, vou deixar aqui na tela. Também tem a questão da placa RAID que eu estou adquirindo, que me custou R$450. E tem os 4 HDs de 2 teras, que cada um hoje, 15 de novembro, eu consegui por R$395 no boleto. Então, vou deixar aqui a conta total, né? Então, o custo total é esse. Eu entendo que depende do seu ambiente, se vai ser muito útil para você, mas eu acredito que para pequenas e médias empresas, esse tipo de equipamento aqui, nessas configurações, ele pode lhe ajudar muito a ter uma padronização, a ter uma centralização de informações, a ter uma retenção melhor dos seus dados na sua empresa, tá? Então, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês quiserem uma parte 2 desse projeto, deixe aqui nos comentários. Curta se você não curtiu ainda, se inscreva se você não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Tchau, tchau.